Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Datapool Lab. Quer aprender NIME junto com a AWS? Então vem com a gente, vamos aprender juntos! Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como enviar dados do NIME para o AWS. No caso, eu vou salvar dados em Parquet File, dentro de um S3 Bucket, e depois, dentro do Glue AWS, rodar um crawler para criar um objeto de banco de dados para esse arquivo Parquet File, e depois fazer uma query dentro do AWS Athena. Ok? Vamos lá para o NIME. Aqui eu já tenho um workflow pronto. Eu vou resetar ele aqui. Eu estou pegando dados de um banco MySQL da minha máquina local. Então, se eu executar aqui o meu workflow, eu tenho uma tabela aqui de ordem de serviços por região e ela está dentro de um banco on-premise. Então, eu quero jogar esse banco na nuvem. Então, eu tenho um user na Amazon, tá? Criei um acesso com uma chave e um password, tá? E vou salvar dentro do meu bucket, chamado Datapool Lab, é o nome do bucket, e dentro desse caminho aqui, dados originais, ordem de serviço. E aqui é o meu Parquet Writer. É como se fosse o Excel Writer, tá, pessoal? Então, eu coloco aqui o nome do arquivo, .parquet, coloco o tipo de compressão, que é o mais utilizado, é esse aqui, e estou ok e vou executar. Executando, ele leu no banco de dados e salvou lá no AWS. Vamos lá para o AWS? Então, eu vou no meu bucket Datapool Lab, dados originais, ordem de serviço. Então, ele salvou aqui o meu arquivo chamado ordem de serviço. Tem até um errinho aqui de nome, né? Ordem de serviço, .parquet. Ok? Então, como que eu posso consultar esse dado? Há diversas maneiras de consultar esse dado. Geralmente utilizamos o Athena. Porém, para utilizar o Athena, para poder consultar os dados dentro desse arquivo, eu preciso ter um banco de dados criado e também uma tabela. Então, para isso, eu vou no meu AWS Glue. Para quem não conhece, é só selecionar aqui AWS Glue. E eu tenho uma opção aqui chamado Crawler. Então, esse Crawler vai fazer o quê? Ele vai ler o meu Parquet File e vai criar objetos para ele. Que tipo de objetos? Vai criar uma tabela. E se tiver partições dentro, por exemplo, se ele tiver particionado por ano e por mês, por exemplo, ele também cria as partições. No nosso caso, eu só criei um arquivo só. Tá lá se a gente for lá no NIME, ele não está particionado. Eu estou criando um arquivo só. E se nós olharmos também no S3 Bucket, vemos também só um arquivo. Depois, em vídeos futuros, vamos criar ele particionado, tá, pessoal? Então, por enquanto, ele não está particionado. Então, o meu crawler, ele vai criar unicamente uma tabela sem partição. Então, eu até criei aqui um crawler chamado ordem de serviço, tá? Vou colocar aqui para editar, só para vocês verem o detalhe do crawler, tá bom? Ordem de serviço. No caso, eu preciso adicionar um data source. Qual data source eu quero criar os objetos? Então, meu data source é do tipo S3, que vem do bucket, e o caminho do meu data source é o caminho onde está salvo o meu Parquet File. Então, eu incluí esse data source. Você pode incluir mais de um data source, tá? Então, cada data source vai criar uma tabela para você. E também eu incluí aqui um database. No caso, eu criei um database. Geralmente, quando você vai criar o crawler,
ele te dá a opção de criar o database aqui se você não tem. Então você vai vir aqui, Add Database, vai criar o seu database e vai selecioná-lo aqui. Eu só tenho um aqui que chama Data Pool Lab. Então, daí eu vou dar um Next aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. O crawler você pode schedular, porque digamos que você tem um workflow no Nime que roda todos os dias, vai adicionando novos Parquet files naquele S3 bucket ou fazendo um update, substituindo aquele Parquet file no S3 bucket. Então, se eu colocar o crawler para rodar diariamente, ele sempre vai olhar e atualizar os objetos. Caso o seu Parquet file tenha uma nova coluna, ele vai identificar e vai criar esse metadado para essa nova coluna. Então ele vai fazendo os updates dos dados, tá? No caso eu vou deixar aqui on demand, ou seja, manualmente, quer dizer que eu vou rodar manualmente, porque eu não tenho nada schedulado lá no Nime, tá? Vou dar um next aqui, e aqui você vai ver os detalhes. O nome do crawler, o data source, a minha role, que eu tenho que ter uma role para fazer isso, uma role do Glue. Então eu tenho uma role do Glue criada e o meu database. Dou um update, ok? Se eu for aqui no Glue, se eu for em databases, eu vou encontrar o meu database aqui, ó, Data Pool Lab, e também a localização dele, né? Então os dados desse database vêm dessa localização. Vou entrar dentro do database e podemos ver que dentro do database não temos tabelas nenhuma. Por quê? Porque eu ainda não executei o crawler. Vamos executar o crawler para dar uma olhada? Então vou lá em Crawlers, seleciono e vou executar. Eu posso entrar aqui para olhar no detalhe. Ele é bem rápido, ó. Ele executou e nós podemos ver aqui que ele criou uma tabela. Aliás, ele criou ou alterou uma tabela, porém não criou ou alterou nenhuma partição, porque nós não temos partições no nosso arquivo, é um arquivo único. Vamos lá no nosso database novamente? Vamos lá, database, tabelas, vou atualizar. Agora eu já tenho uma tabela chamada ordem de serviço. Daí vocês vão me perguntar, como que o AWS deu esse nome a essa tabela? O AWS pegou o nome da pasta e deu para a tabela, tá? Então o nome da pasta lá no S3 bucket, no caso aqui, ó, ordem de serviço, vai ser o nome da tabela. Vamos voltar aqui para o AWS e ele está dentro do database Data Pool Lab. Se eu entrar aqui dentro da tabela, você vai ver os metadados, colunas e seus respectivos tipos de dados, as partições, no caso, como eu já repeti, não tem nada, o indexes também não tem nada. Agora que nós já temos a nossa tabela, eu consigo consultar o dado no Athena. Então no Athena você pode entrar tanto por aqui, mas eu já tenho uma aba aberta aqui separada, tá? Então eu vou clicar aqui, Athena, e vou executar a consulta. Aqui eu já tenho pré-selecionado o meu banco de dados, que eu só tenho um também. O meu banco de dados, pessoal, está dentro do catálogo de dados do AWS, tá? Então esse crawler, ele cria objetos dentro do catálogo de dados do AWS. Seria um banco de dados dentro do AWS. Então você está tirando os dados de um MySQL on-premise e colocando dentro do AWS Cloud. Então aqui eu posso fazer um select from ordem de serviço. Aí você pode colocar uma condição, região norte e executar. Aqui deu um erro aqui, esqueci de colocar o contém, vamos executar novamente. E aqui a gente já temos o resultado da nossa consulta, só filtrando pela região norte. Ok, pessoal? Então aqui,
uma infinidade de ideias que vocês podem fazer. Eu usei o banco MySQL, mas digamos que você tenha um arquivo Excel por mês da sua área de relatórios, no qual você quer jogar para um banco cloud. Então o que você vai fazer? Todo mês no Nime, você vai jogar esse arquivo Excel salvando dentro de uma subpasta, no meu exemplo aqui, né? Você pode ir salvando em 2 subpastas, por exemplo, no ano de 2026, mês 1, um arquivo. Depois, ano de 2026, mês 2, outro arquivo. É claro que aqui no Nime você vai deixar esse caminho aqui variável, né? Então, de acordo com o mês do seu relatório, ele já vai alterando automaticamente e salvando lá no AWS. E depois, com o crawler, embora você tenha diversos arquivos aqui em diversas subpastas dentro da pasta ordem de serviço, eles serão um data source só, porque no crawler eu apontei que essa pasta ordem de serviço e todas as subpastas dentro dessa pasta ordem de serviço é um data source só. Então você pode criar o número de Parquet files que você quiser, ele vai ser um banco só e você vai consultar esses dados pelo Athena e também pode fazer ETL pelo Glue. Mas esse ETL pelo Glue eu deixo para um próximo vídeo junto com as partições. Até a próxima, pessoal!